O Brasil tem uma das maiores reservas de gás natural do mundo, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter um dos preços mais altos do mundo. Nossa incompetência é tão grande que nós temos que importar gás natural que pode vir de diversos lugares, como por exemplo a pequena ilha de Trindade e Tobago, vem no navio até o Brasil e ele consegue chegar mais barato do que o gás que a gente faz aqui. Faz sentido isso? Fala aí, galera do Ranking. Vamos falar hoje de um tema muito importante que impacta a vida de milhões de famílias, praticamente toda a família do Brasil, toda pessoa que produz no Brasil, todo mundo está interessado no nosso país, apesar de que não se fala muito nisso, vai estar interessado no novo marco legal do gás natural. E além do assunto específico do gás ser muito importante, isso também impacta num tema importantíssimo para a gente entender o funcionamento da nossa democracia, das democracias em geral, que é o tema dos grupinhos de interesse. Isso é, infelizmente, um dos lados negativos de qualquer democracia, faz parte, é o preço a se pagar por ter um sistema que é pelo menos o menos pior, nas palavras aí do falecido Winston Churchill, democracia é o pior sistema político do mundo, com exceção de todos os demais. Mas a democracia tem um problema muito específico que é o do grupinho de interesse. Vamos chegar lá logo depois de falarmos da questão do gás natural. Pois bem, a gente vivia numa situação de praticamente monopólio em relação ao gás e contratos feitos pelo governo, historicamente, há muitos e muitos anos, num modelo muito ruim. Veja só como funcionava isso. O método de precificação do gás que vinha ocorrendo no Brasil era o formato de rentabilidade garantida. Então o governo chegava o seguinte, falava, tem uma cidade em tal lugar e nós precisamos de alguém para ir lá entregar gás. E o modelo de precificação que era usado era o de 20 a 30% de lucro garantido. Então a pessoa que fosse prestar o serviço iria fazer o gasoduto, levar o gás para o lugar, apurar qual foi o custo que ele teve, colocar uma margem de 20 a 30% de lucro e aí precificar. É extremamente contraproducente esse modelo, porque imagina o seguinte, se você é da galera da associação de distribuidoras de gás, e esse é o modelo, o que você ia fazer? Você ia, primeiro, dane-se o custo, certo? Quanto mais caro, melhor, porque se o gás você pode entregar por R$10, mas se você fizer por 30, você vai botar uma margem em cima e vai ganhar mais dinheiro ainda. Então, quanto mais caro for o gás, melhor. Vamos tentar fazer gasoduto para tudo quanto é lugar, para qualquer canto do país que nem às vezes precisa, e assim o resultado é que você tem um gás super caro, que como a gente sabe, é um dos grandes itens de custo da nossa população, especialmente as camadas mais humildes. Hoje, mais de 90% dos lares brasileiros utilizam botijão de gás. E esse botijão de gás caro, ele dói diretamente no bolso das pessoas mais humildes. Então, a gente tinha uma situação de uma parcela do nosso lobby político, junto com as associações de distribuidor de gás, fazendo pressão para enfiar gasoduto para tudo quanto é lado, cobrar o mais caro possível, e se a população estiver pagando mais caro, que se dane. E isso contribuía para prejudicar muito o bem-estar da população e aumentar a desigualdade social. Com o novo marco, espera-se que vai ser quebrado esse domínio completo de Petrobras e suas associações de distribuidores sobre o gás natural, a entrada de investimentos, novos investimentos na área, de queda de preço do botijão, estima-se que de R$80 vai cair para R$60 o botijão de gás, é um dinheirinho no bolso de quem mais precisa, um dinheirinho muito bem-vindo nesse momento de pandemia. E o custo do gás como energia para a indústria deve desabar também drasticamente, de $14 para $7 por milhão de BTU, é a unidade de medida do gás. E o que acontece? Aqui que interessa é que caiu o preço do gás para a indústria. Pois bem, energia é um dos principais componentes de custo. Então, se uma indústria brasileira ela vê o preço do gás caindo, ou seja, o preço da energia caindo, cai o custo do produto, ela fica mais competitiva, ela consegue finalmente começar a exportar mais, porque como é que você vai exportar se você paga o dobro do preço de uma indústria que está na Argentina, ou na União Europeia, ou em algum outro lugar do mundo? Mais exportação, mais emprego, mais investimento em produtos mais baratos. Claro que existe o outro lado, a oposição em grande medida financiada pelos atuais monopolistas desse mercado, as associações de distribuidores, a Petrobras, com aquele slogan de sempre, que gás é um direito. É engraçado, porque quando você nomeia que alguma coisa é um direito, isso não vai fazer essa coisa magicamente aparecer para as pessoas. É tipo aquele slogan vazio em que você fala, não, isso aqui é um direito, então não pode mercantilizar. E aí as pessoas que mais precisam continuam sem, você fica com esse discurso demagógico e acaba na prática não resolvendo nada para ninguém. Então, pessoal, isso aqui é um golaço do pessoal do Ministério da Economia. Quando é para criticar, a gente critica, é só olhar nossos posts, a sequência de críticas que a gente tem a coisas erradas, tanto do Executivo, Legislativo e Judiciário, mas quando é para elogiar, é importante elogiar também. E o que fica de lição desse episódio para o contexto mais amplo da nossa democracia e de como o Brasil funciona? A gente precisa, pessoal, nós cidadãos comuns, ficarmos muito vacinados para um tipo de uma falha que existe em qualquer democracia que faz parte da vida democrática,
que é uma assimetria de poder. Existe, de modo geral, nas democracias, uma diferença de poder muito grande quando você vai decidir alguma coisa, né? Qualquer lei. Vamos criar um imposto de tal coisa, vamos criar uma regra para não sei o quê. Sempre que você tem uma lei que tira um pouquinho da maioria, tira um pouquinho de milhões e milhões de pessoas comuns da maioria, para dar um benefício para um grupinho de interesse, existe uma assimetria de poder. Tem vários exemplos aí. Vou pegar um bem bobo. Quando você chega e fala, não, o taxista tem direito de usar o corredor de ônibus nas capitais, em São Paulo e outras cidades. O que você está fazendo? Você está tirando da maioria, que é aquela massa de gente que usa o transporte público, né? Eles vão ficar um pouquinho mais de tempo, eles vão ser prejudicados um pouquinho, porque as rotas não vão ficar tão rápidas, né? Porque tem táxi lá no corredor. Em vantagem do grupinho de interesse que é o taxista. Tá? Esse é um exemplo, tem um monte de exemplos, mas a lei brasileira e várias democracias são repletas de exemplos como esse, em que você fala alguma coisa que vai prejudicar um pouquinho os caras comuns, aquela pessoa que não tem bandeira, que não está organizada, que não é grupo de interesse, para juntar esse pouquinho de um monte de gente e beneficiar o grupinho de interesse. Tem esse exemplo dos taxistas, tem o exemplo da Lei Rouanet, que prejudica, né? Todo mundo paga a conta e o dinheiro vai da Lei Rouanet para shows de artistas ricos e tal. Tem o exemplo das filhas solteiras de militar, que recebem pensão paga pela maioria de nós. Tem N exemplos e a gente, como cidadão, tem que ficar muito alerta para esse tipo de lei. Porque se a gente não ficar esperto e fortemente, vigorosamente bloquear, dar um passo à frente, e a gente fala assim, não, nós cidadãos não vamos aceitar ser roubados, mesmo que seja nesse caso um grãozinho de cada um, né, para encher o papo de algum grupinho, o que a gente vai tendo? Ao longo do tempo, nós vamos tendo mais e mais grupinhos, mais e mais tetinhas em que os grupinhos vão mamando e o Brasil vira uma tetocracia, que é o que tem hoje, né? Nós precisamos até cortar essas tetinhas. Uma tetocracia em que está todo mundo pagando um monte de imposto, um monte de custos, caindo um monte de burocra para beneficiar quem gritou mais forte em Brasília, quem patrocinou tal grupinho de senadores, tal grupinho de deputados. Vamos ficar esperto e juntos fazer um país mais justo para os cidadãos comuns, que a gente possa ter uma economia mais produtiva, mais emprego, mais geração de renda. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.